Mentos, Cicobi Fluminense, MRV e Hering. Apoio Bike Center. Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, rádios Folha FM e FM O Dia em Macaé, Plena TV e Inter TV Planície. Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Oito horas 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você participando, acompanhando e assistindo, ouvindo esse programa também. Logo mais tem reprise na Plena TV. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast em todos os tocadores de podcast. Nós voltamos do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed. O programa de hoje conta com a Luiz Abreu Barbosa e com o Edmundo na bancada, para a gente tentar analisar aqui e tentar entender todo esse momento e as consequências deste momento nas eleições da Venezuela, as consequências, né, para também, a gente falou da posição, né, das reações aí do mundo inteiro quanto a essas eleições. E para quem não está acompanhando, para quem está chegando agora, houve eleição na Venezuela domingo e o resultado, quando anunciado após um apagão no sistema do CNE, Conselho Nacional Eleitoral, trouxe a vitória de 51,2% de Maduro. Lá as eleições acontecem através de urnas eletrônicas com a emissão de um comprovante ao terminar o voto, e esse comprovante é depositado numa urna. E essa essa urna eletrônica, ela gera o que a gente chama aqui de boletim, né? Ela gera lá uma ata, né? E essas atas não foram apresentadas à população, à imprensa venezuelana, se pode dizer assim, à oposição venezuelana e nem muito menos ao mundo. E daí, então, né, há dúvidas muito grandes sobre esse resultado das eleições e a gente já falou, o Conselho Nacional de Eleição, que é um TSE nosso aqui, pode dizer assim, né, é comandado pelo Maduro. O exército comandado pelo Maduro, mas assim, ao ponto da Corina, que é da oposição, ter ido votar, e eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo, na hora do voto dela tinha 3 soldados do exército, ela foi cumprimentar os 3, nenhum deles cumprimentou ela. Ela, aliás, não pôde concorrer às eleições, ela seria candidata, ela não pôde porque Maduro proibiu, e aí através também da justiça dele, por ela ter sido suspeita de algum envolvimento, improbidade. Ela teria, né, participado aí de alguma forma, ter cometido essa corrupção, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim. E daí, né, veio então o Edmundo, não o nosso aqui, mas o Edmundo Gonzalez, da Venezuela, que alega ter vencido as eleições. Então, toda essa celeuma é destaque aqui hoje no programa. Tem vários comentários aqui no Face, gente. Eu quero trazer agora, que aí a gente vira a chave aqui pro nosso canavial, como diz a Luísa, parafraseando lá o Capi.
pergunta, Edmundo Gonzalez jogou beisebol com o Raul? Não, mas... Porque na Venezuela, beisebol é esporte popular também. Beisebol na Venezuela Eu acho muito democrático popular o golfe. Bom, eu quero trazer aqui para vocês analisarem. Fala, senão Beto fica com saudade. Fico com saudade. Ele me falou aqui, me confidenciou isso. Né? Aí, ó. De Luciano. Pode trocar Luciano pra D'Angelo e tem muita saudade. Eu ia fazer aquele. Propôs a campanha que volta, pelo amor de Deus. Volta. Muito bom. Não é você não. Sim. Eu entendi tudo. Eu entendi. Vou colocar ele à tarde. Não, quem tem isso como amigo não precisa de inimigos. Não precisa. Aliás, você de ser amigo de certas pessoas, como mamãe dizia antigamente, meu filho, cuidado com esse menino vai te deixar mal, deixa as companhias de lado. Tentaram falar isso pro Lula, né, pro Maduro, isso serve para Lula no momento. Isso serve para Lula no momento. Que você falar com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não tem isso? Um barbudinho que falou isso, né? Bom, mas tem muitos comentários aqui, eu quero trazer os comentários também. Tem um aqui só para fechar, o Aloysio, depois você comenta aí. Eu ia fazer uma... Alcimar Ribeiro diz aqui, ó, parabéns, Aloysio, visão lúcida e necessária para melhor entender a atual conjuntura política. Abraço, professor Alcimar. Aqui. Tem outros aqui, daqui a pouco você comenta. Outra aqui também, Luiz Carlos fala aqui com a gente, Cláudio, se não houver mudanças nas lideranças ou no fisiologismo, não haverá nenhuma evolução da esquerda e os velhos dogmas continuarão. Bom, tem mais perguntas aqui também, Luiz. Então, a declaração de apoio de Lula a Maduro, porque é um apoio claro e um apoio à ditadura, ao extremismo e ao modo bolsonarista? Tem outras perguntas aqui também. Maurício faz pergunta: o que vocês acham quanto à guerra da economia na Venezuela, independente das críticas necessárias do governo Maduro? Bom, vamos comentar isso tudo, mas eu quero trazer a fala de Lula, que é sobre isso, e sobre a posição do PT, que a gente vai trazer aqui para a gente conversar e entender agora como é que está essa situação também e a repercussão disso tudo no Brasil. Se eu achar que ao longo de todo esse processo eleitoral assistimos à aplicação por parte do regime venezuelano do seu esquema repressivo, né, complementado por ações destinadas a distorcer completamente o resultado eleitoral, colocando esse resultado à disposição das mais aberrantes manipulações. A executiva nacional do PT disse em nota divulgada no final da noite de segunda-feira, 29, que o processo eleitoral na Venezuela foi uma jornada, abre aspas, pacífica, democrática e soberana. Me perdoe, vamos contrastar os adjetivos aos fatos. Até o início da manhã de hoje, o número eram 13 mortos, o número de 13 mortos e 700 presos na Venezuela. Se isso tiver algo próximo a democrático pacífico e pacífico, é um pouco difícil de encaixar, né? O adjetivo com fato. São 13 vidas humanas encerradas, a bala, e 700 presos. Se isso for algo próximo ao pacífico democrático, eu preciso rever a etimologia da palavra. E aí, para fechar, abre aspas, de novo, o PT seguirá vigilante, fechando a nota, para contribuir na medida de suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência e ingerência externa, finaliza a nota. Eu vou começar por você, Aloysio, pedindo a sua reflexão, pedindo a sua visão sobre esse posicionamento do PT, que você falou aqui ontem, né?
nesse programa, a gente anunciava a pauta de hoje, né? A gente anunciava essa nota aí. Na terça-feira você comentava, o Brasil, o Lula é muito maior do que o PT. Então há uma clara divisão. E o que quer dizer esse posicionamento desse PT hoje, né, assinando essa nota que você já diz e contradiz completamente com a realidade na Venezuela? Como que você consegue enxergar o impacto dessa nota também para o Brasil, e isso aí já começa a respingar nas eleições municipais? Existe o Edmundo já citou aqui, eu já citei aqui, acho que o Jorge também entrevistado citou aqui. Existe um estudo do Felipe Nunes, que é o CEO, cientista político, pós-doc em Berkeley, e hoje o CEO da Quest, que é um dos institutos mais respeitados de pesquisa do país, que diz, ele não fala nem da questão internacional, ele fala que a questão nacional tem bastante influência nas grandes cidades, né? E quanto menor for esse número de eleitores, quanto mais periférica for a cidade, menor e mais periférica, menos influência a questão nacional tem as questões mais comezinhas da cidade, né? Asfalto, luz, saúde, comezinhas em termos, né? As questões capitais mais próximas são mais importantes. Então, eu acho assim, vamos esperar as pesquisas apontarem isso, mas a minha impressão pessoal é de que essa declaração oficial do PT, embora não tenha sido de Lula, pode ter para ele, para a sua popularidade do seu governo, que já não vai bem, embora ainda tenha uma maioria que o aprove, mas está bem está ali na conta do chá, na menor aprovação que ele tem desde que ele assumiu o governo em 1º de janeiro de 2023, eu acho que vai afetar, talvez possa afetar tanto quanto a desrespeitosa analogia dele, para dizer o mínimo, dos judeus com Hitler, que ele fez em Addis Abeba. Ainda que eu concorde com todas as críticas que ele fez à resposta desproporcional e possivelmente genocida, a se saber pelo juízo do Tribunal Penal de Haia, onde as questões estão sendo julgadas, a resposta desproporcional de Israel à Palestina, ao ataque que sofreu, o ataque sofrido covarde, sem aviso, sem dó, mulheres e crianças, respondido com um ataque também do exército de Israel, de um Estado, não de um grupo terrorista, mulheres e crianças da Palestina, em doses muito além do olho por olho, dente por dente. Mas a clara declaração de Lula, isso é admitido. Eu conversei com gente do PT federal, em Brasília. Assim, para eles é tido como um turning point de inflexão da popularidade do Lula. E embora Lula tenha tido, inclusive tenha tentado ontem relativizar a posição do PT de anteontem, eu acho que essa posição do PT ela tem potencialmente o mesmo, pode ter potencialmente o mesmo efeito, entendeu? E não digo isso com desejo, eu digo isso como analista político. Agora, acho que isso vai influenciar, no raciocínio de Felipe Nunes, ele pode influenciar muito mais a eleição a prefeito de São Paulo, no qual o Boulos com o Ricardo Toni pau a pau nas pesquisas. Isso pode ser um diferencial. Para Campos, eu acho que muito pouco. Até porque, mesmo Carla na pesquisa Prefab Futuri de 26 de abril, que é a última que a gente tem registrada, embora conheça outras, mas não podemos falar aqui porque não estão registradas,
Nós conhecemos outros, tanto grupo, eu falo nós, tá, não vou falar nós, vou falar eu. Eu tenho visto tanto do grupo do Bacelar quanto do grupo dos Garotinhos, a gente sabe que os números tiveram alterações, mas eu acho que influencia pouco, porque Carla tinha 18,7% de intenção de voto na Prefab Futuro em 26 de abril, e o professor Jefferson tinha 0,6%. Né? Então, acho que vai influenciar muito pouco no raciocínio do Felipe Nunes nas cidades periféricas como Campos. Agora, acho que pode decidir sim uma eleição como a da Prefeitura de São Paulo, que parece muito apertada. Então, qualquer erro de um lado ou de outro, né, eu acho assim, o PT, não PT, mas Lula, é muito marcado, sempre foi marcado pelo pragmatismo político. A declaração dele, da analogia entre os judeus e os nazistas, assim, em Addis Abeba, e essa posição do PT, elas são tudo na vida, menos pragmáticas. Eu não vou nem discutir certo, errado, humanismo. Elas são, ao meu ver, desastrosas politicamente, no pragmatismo político, né? No qual Lula sempre foi sábio. Enfim, a ver. Edmundo, a Luiz comenta sobre essas influências dessa nota. Você acha que essa nota também do PT, e aí, claramente, também a Luiz trouxe isso aqui no primeiro bloco, falou hoje, muito claro, a divisão o maior opositor do governo hoje não é externo, é interno, é o PT. Isso também influencia na decisão, porque aí você tem um jogo de movimentos políticos. Você pode abrir agora contra o partido, que eu acho muito difícil Lula fazer, muito particularmente acho difícil, ou ele pode então abraçar essa posição do partido e talvez, eu não sei, se afundar junto com o partido, não sei. Lula você acha que influencia ele? Lula teve uma chance boa de mostrar que há diferença entre o Lula, o PT e o governo. Lula teve uma chance de fazer isso e não o fez. A nota do PT é irresponsável. Porque é responsável porque é o partido que está no governo. Então, se você fala que é pacífico, onde estão os mortos? Onde estão os 13 mortos no Pacífico do PT? Né? É uma nota irresponsável. Então, assim, se você faz isso abraçando uma ditadura amiga, né? E faz isso impondo a um grupo menor do PT, não vamos analisar, mas se a direção do PT faz uma posição assim, contra o governo, inclusive, contra o governo, porque o Amorim, o que é o chanceler do governo na prática, foi para a Venezuela. Nosso sistema eleitoral não foi, porque o Maduro criticou antes, e acho acertado não ter ido, mas o Amorim foi lá e disse uma analogia, falou de César, mas uma analogia de Platão e Aristóteles, que ele é amigo, o Aristóteles falou que ele é amigo de Platão, mas ele é mais amigo da verdade. Ou seja, ele é amigo do Maduro, mas ele é mais amigo da verdade. O chanceler brasileiro, na prática, falando isso. E vem uma nota do PT contradizendo tudo, inclusive o próprio Lula, que falou que era muito estranho que eles, né, da camomila lá, que o Maduro falasse em banho de sangue. E o Lula foi além naquela declaração. Ele falou que Maduro precisa aprender que quando perde você vai para casa e quando ganha você ganhou. E agora, me parece, por pressão interna do PT, fala que foi tudo normal, não vejo nada normal, e veja, se tem um grupo não querendo, reclama da justiça. Só aconteceu isso, não tem nada normal. A justiça é corrompida, o sistema eleitoral é corrompido, vai recorrer a quem? Então, assim, Lula também age de forma irresponsável, continuando no PT, e vale lembrar que o Lula não foi eleito na última eleição com o Bolsonaro sem que as forças democráticas se unissem. O Lula se fez um governo de coalizão, um governo de reconstrução democrática do país. Então ele tem uma responsabilidade grande, histórica. Ele não pode agora fazer isso. A vitória dele foi muito apertada e muitos dos que votaram com ele votaram contra uma posição antidemocrática do próprio Bolsonaro. Então, assim, há uma responsabilidade nisso. E me mostrou, parece, que há dois grupos na esquerda, principalmente petista. É o grupo que votou contra o Bolsonaro por sua postura antidemocrática e votou por ele ser de direita. Então, assim, não é para você votar em Bolsonaro porque ele é de direita, não votar em Bolsonaro. Direita e esquerda, eles devem conviver, os dois, se for democráticos.
Mas é natural que faça, é bom que faça essa alternância de poder, de visão de mundo. Agora, não se optou votar em Bolsonaro por tudo aquilo que foi visto, por toda a condução da pandemia, por toda a condução, tentativa de botar a Polícia Federal ali para impedir o voto nordestino. Auxílio, como a gente falou várias vezes, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, usando todo o recurso do governo para poder influenciar na eleição. Então, assim, é para isso que se votou, né? Muitas pessoas votaram Lula, e foi uma margem apertada. Então é preciso separar, decantar, como a Luiz falou, e citando aí o colega. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente, quanto eleitor, infelizmente, de ver quem está do lado da democracia ou não. E vale lembrar outra coisa, a democracia, ela se faz em conteúdo, ela não se faz em forma. É conteúdo, é pacto, é promessa, é civilidade. Ela não é forma. Você pode ter um regime autocrático com separação de poderes, com organização civil, até com oposição, se for uma oposição disfarçada, né? Você pode ter isso tudo. A forma pode estar correta, mas o conteúdo não é democrático. Então, se o PT se diz que aquilo ali foi pacífico e democrático, não é uma análise de assim, olha só, eu preciso esperar a ata, preciso esperar os dados desagregados, como estão sendo falados. Uma postura de falar assim, olha só, foi tudo certo. Deixa isso lá, porque foi tudo certo. Maduro cometeu alguns excessos, mas está ótimo. Então, assim, essa é a postura que a gente quer para a gente? Acredito que não. Então, lógico que são países bastante diferentes em sua geopolítica, sua importância no mundo, mas eu acho que mostra que o Partido dos Trabalhadores ainda insiste em fazer passada de pano, ainda insiste em passar a mão em ditadores amigos. Essa é a questão. Será que você vai lá para o Catar, para o Oriente Médio, e falar assim, olha só, os caras apedrejam mulher lá, mas está dentro da questão deles lá, né? É cultural, vamos deixar isso acontecer. Existem linhas que não podem ser cruzadas. Eu acho que o PT cruzou e eu acho que o Lula está endossando. Agora, se houver, a partir daí, uma postura de normalizar uma nação amiga e vizinha, é outra questão. Agora, você falar que foi um movimento natural, democrático e pacífico, é um absurdo completo. Tem outra nota que não está aqui na pauta, só vou registrar, podemos comentar, mas é outra nota que ainda deixa essa situação mais justa, essa saia, e aí é do governo, não é só do Lula, que é do Ministério das Relações Exteriores, sobre a morte daquele líder, Aloysio, o líder do Hamas, um dos líderes do Hamas, terrorista, Ismail Haniyeh. E eles, nessa nota, o ministro de Relações Exteriores divulga que condena veementemente essa morte de um extremista, de um terrorista líder do Hamas. Quer dizer, é mais um complicador também, e essa nota é do governo, aí é do Ministério de Relações Exteriores, é mais um complicador dessa situação. Eu só comentei isso, vocês evidentemente podem falar, mas na pauta agora eu preciso trazer a fala do Lula para que vocês então esmiucem isso aí e o que diz nessas entrelinhas aqui, porque na verdade para mim também está muito claro que não tem nem muita entrelinha não, é uma relativização daquilo que não tem como relativizar. É real, a violência houve, as mortes estão aí, a Luiz trouxe o número de 13, já tem a oposição falando em 17, você trouxe 700 mortos, 700 presos, então quer dizer, onde é que tem paz aí nessa eleição? E Lula disse o seguinte, numa entrevista essa semana, ele disse que não tem nada de grave, não tem nada de assustador. Eu vejo a imprensa tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Isso ele se refere à eleição na Venezuela. Não, perdão, se refere à nota do PT. Sim. Aí ele, assim, sobre a eleição na Venezuela. E está aqui, ó. E ele complementa aqui, teve uma eleição,
Uma pessoa que diz que teve 51%, teve. Outra pessoa que diz que teve 40%. E um concorda, o outro não. Entra na justiça e a justiça faz. Declarou Lula em entrevista à TV Centro-América. Mas a declaração, a comparação que ele faz como se a imprensa tratasse como Terceira Guerra Mundial, me desculpe, não é a eleição da Venezuela, é a nota do PT sobre a eleição da Venezuela. Né? Enfim. Vou deixar claro, Luiz, se você me permite. O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória contestada de Nicolás Maduro. Não reconheceu por pressão do governo dos Estados Unidos, Joe Biden. Ligou para ele, uma ligação, segundo as fontes, tanto da Casa Branca quanto da Itamaraty, do Palácio Planalto. É uma ligação muito amistosa entre dois líderes democratas que se respeitam, e onde o Biden, sem precisar falar, deixou claro, porque, olha só, quando o Lula... Vamos voltar à eleição de 2022. Depois do TSE, o primeiro país que reconhece o resultado da eleição no Brasil é os Estados Unidos. Bolsonaro teve na Casa Branca tentando aliciar abertamente Joe Biden para apoiar um golpe no Brasil. E Biden se esquivou. Depois Biden manda para cá os chefes do Pentágono, que o Pentágono a saber, é o Comando Geral das Forças Armadas dos Estados Unidos e da CIA, Companhia de Inteligência Americana, que é o serviço secreto deles para o exterior, para o interior FBI. Eles se reúnem com a cúpula militar brasileira, então no governo Bolsonaro, e dizem claramente que se golpe fosse tentado no Brasil, os Estados Unidos não apoiaria. E por conseguinte, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Então, o golpe tentado em 8 de janeiro e deu com os burros na água, muito também por conta da posição do governo dos Estados Unidos. E Biden, de maneira muito sutil, de maneira diplomática, cobrou isso a Lula. Daí o Brasil não está tomando a posição oficial ainda, mas o PT parece ter sido mais real que a realeza, né? O PT voltou ao poder com Lula, não foi Lula que voltou ao poder com o PT. Vamos deixar as coisas claras aqui. Né? Vamos falar português claro? Quais são os votos do PT? Do PT, orgânicos do PT. Servidor público, magistério, estudante de humanas, sobretudo em universidade pública, alternativa bicho grilo, GLBTQIA+. Vamos estender um pouquinho para a CUT, que aí pega talvez uma outra parcela. Esses são os votos do PT. Eles correspondem mais ou menos, na melhor das hipóteses, a 8% da população brasileira. Lula se elegeu com 51,2% dos votos. Esses votos são de Lula, são de 0 a 2 salários mínimos, que se lembram da evolução que tiveram verdadeira no seu carrinho de compra, e o Nordeste, que por Lula ser nordestino, se identifica com ele. Com legitimidade isso. Ele se vê, o nordestino pobre se vê em Lula como ele que deu certo. Como o cara da periferia fluminense, você vê em Romário. E não é nenhuma questão ideológica nisso. Né? Então, o PT quis falar por Lula, mas o PT só é governo hoje por conta de Lula, não o contrário. Não o contrário. E com todo o respeito que eu guardo ao PT, tenho vários amigos. Essa coisa. Eu não sou racista, tenho amigo negro. Esse é um. Enfim. Mas eu tenho assim, admiração pelo PT. Porque o PT, eu acho que o PT, como o PSOL, como o Novo, são partidos de verdade. Deixa eu fazer uma provocação. Se Lula viesse nessa eleição, num
partido qualquer, que não o PT, ele ganharia? Nogueira, ser mais complicado em política, né? Mas eu acho que a resposta que você tem a essa pergunta sua está em Bolsonaro, que tanto pelo PSL quanto pelo PL foi muito bem votado. Mudou o partido, o PT é muito maior do que o PSL e que o PL. Sim. Né? Eu acho que o PT, talvez, quem afirma isso não está incorreto, talvez seja o maior partido da América do Sul. Agora, isso não dá o direito do PT, e tem aí os seus votos que eu elenquei aqui, de querer falar pelo governo brasileiro. O PT não tem esse direito. Né? Ele não tem o direito de falar pelo Brasil. E não tem, sobretudo, o direito de chamar um processo que até o presente momento, daqui a pouco a gente pode, infelizmente, estar falando, tá majorando esses números, um processo eleitoral que custou a vida de 13 pessoas e 700 prisões de um processo pacífico. Pô, o PT não tem esse direito, ninguém tem, entendeu? É como quem tenta justificar o massacre promovido na faixa de Gaza porque como uma resposta supostamente legítima à agressão que Israel sofreu também covarde. Né? Acho que tudo tá na proporção. E outra coisa que se lembrar, Trump sabia que ia perder, o que ele fez? Questionou o voto pelo correio. Bolsonaro, pelas pesquisas, isso confirmaram. Trump perdeu a eleição. Bolsonaro sabia que ia perder, pelas pesquisas, questionou o quê? O voto eletrônico. Porque sabia que ia perder. Maduro, pelas pesquisas, sabia que ia perder, ameaçou banho de sangue. E só que essa eleição dizem que ele ganhou. Será que está a Venezuela certa, Estados Unidos e Brasil errados? É uma questão interessante. Porque o modus operandi é o mesmo. Você tem as pesquisas que você questiona, mas você se baseia nelas para inventar uma atenuante à derrota. No caso de Maduro, ele fabricou uma vitória. Edmundo, você viu essa fala do Lula, você acompanhou também, você está acompanhando esse processo, essa crise. Essa tolerância de Lula também coloca aí em risco e naturalmente pode refletir, porque você fala nas urnas, mas a gente pode observar aqui também no Congresso. Você pode observar aqui na Câmara algumas posições aí que vão repercutir tudo isso essa semana agora. O Lula precisa equilibrar a força dentro do governo dele com o PT, óbvio, né? O partido que sustenta, assim, tanto no Congresso quanto politicamente. Como o Luiz falou, essas forças eleitorais ali precisam ser agradadas, precisam ser... E há uma tendência desses grupos a apoiar uma... Porque o chavismo foi uma vitória desse campo mais radical que acha que é uma revolução contra a burguesia, o império, precisa ser colocado em prática. O chavismo realmente foi vitorioso. Né? Colocou a Venezuela, por causa do petróleo, claro, em outra situação. Saiu da crise extrema para o... Então o chavismo tem esse condão de ser ideal de algumas pessoas ali dentro. Agora, Lula, como você falou, apesar de ter que fazer esse equilíbrio, ele não podia ter endossado ali, falado que é normal, não nesses termos. Talvez se ele quisesse colocar, não, olha só, é um país soberano, né, é um país que precisa ser respeitado nas suas decisões, vamos ver as atas e tal, como estava mais ou menos a posição do Celso Amorim, tudo bem. Agora, você falar que foi normal, que nada aconteceu, que é o problema. E outra coisa, vale lembrar que o Lula, condenado pela um processo depois se mostrou parcial, ele sempre alegou isso, ele foi julgado, participou do julgamento, foi condenado. O PT queria que ele se exilasse, muita gente do PT queria que ele se exilasse numa embaixada. Ele aceitou. Inclusive da Venezuela. Ele aceitou a prisão, ficou 500 dias, quantos dias preso. Quando ele perdeu a eleição, ele foi para casa, né, para os seus aposentos, digamos assim. Então, assim, Lula é um cara que respeita a democracia. Então, como é que ele chega agora? Ele mostrou, sua história mostra que ele respeita a democracia. Ele chega agora e faz uma declaração dessa que está tudo normal.
Então, assim, que Lula é esse, né? Qual é o Lula que a gente tá lidando? É difícil você ter essa análise mais fria. E se isso influencia diretamente na eleição de cidades como São Paulo, eu concordo plenamente. Aliás, conversando com uma pessoa do campo progressista, que não é do PT, mas é bastante vinculada à esquerda, ela falou, a eleição do Boulos está ameaçada depois dessa. Porque vai ser usado isso. É munição para a extrema-direita, é munição para a direita, é munição para o campo opositor. E é política. Se faça. Não é nada... Ele deu uma declaração dessa? Use-se politicamente. Isso não é nada errado, né? Esse uso político. Agora, é preciso que Lula tenha a perfeita entendimento de que ele fala por um país que deu um aval a ele para que ele faça uma transição democrática. Não o contrário. Né? Não foi, o Brasil não chegou agora e falou assim, olha só, Lula, você volta aí e faz o seu governo e coloca um chavismo aqui na moda brasileira. Não foi isso. Não foi isso. E eu fiz questão de ver o 247, até falei isso aqui, que é um canal de comunicação muito... Lógico, não precisa nem ser muito esperto. Mas 50 de sofrida. 2 mais 4 mais 7, que é 13, não precisa nem ser... Aliás, eles falam que eles são o veículo mais independente do Brasil. Enfim. Mas... ele e o Brasil Paralelo são mais independentes do Brasil. São independentes. Eu vi ali coisas que de uma fora da realidade assustadora. Assustadora, me desculpe. Mas, assim, falar que o governo, que a Corina de extrema-direita, por isso que ela deve ser colocada em outro lugar, o imperialismo que está ali no Brasil, por isso que o Maduro... Gente, assim, comemorando, não é só tentando justificar, não. É um apoio muito, muito amplo para uma ditadura. Né? E é uma ditadura. As pessoas têm que falar o que são. É uma ditadura. É uma ditadura. Vamos chegar aqui, vamos fazer um programa desse lá na Venezuela. Vamos juntar nós 3 aqui, abrir uma rádio lá e começar a falar mal do Maduro. A gente poderia? Eu acredito que não. A gente seria ser guarda bolivariano e prender a gente ou matar a gente. Então, assim, é esse tipo de permissão que você pode dar porque o cara é seu amigo do seu campo ideológico, e nem é do campo ideológico, nem é progressista, é uma ditadura militar, gente. Ditadura militar, assim como o Luiz falou, o Bolsonaro queria implantar aqui. Bom, sobre a questão da fala de Lula, o que me preocupa mais, você trouxe que ele comentou sobre o PT, eu acho que ele está falando sobre a própria eleição, o que me preocupa mais. Não, a imprensa trata como terceira guerra mundial. Sim, essa parte é sobre... É a declaração do PT. Declaração do PT. Mas ele não tem nada de grave nem de assustador na eleição. Correto? Tá. Não. Não, perfeito. Ele falou que a imprensa estaria com a Terceira Guerra Mundial, a nota do PT. A nota do PT. Tá. E ele diz aqui, eu acho que o PT fez o que tem que fazer. O PT não tem que pedir para o governo para fazer as coisas. Isso ele falou também. Olha só. Eu sou diretor da rádio. Você trabalha para mim, correto? Você falar que não precisa pedir permissão, Luiz, para fazer alguma coisa é porque você precisa. Sim. Você não precisa. Sim. Entendeu? A negação. A negação já é uma puxada de orelha. Você tem que interpretar. Quando o Lula fala, ele está puxando a orelha do PT. Da maneira que ele pode fazer. Entendeu? A negação é a confirmação. Freud dizia que você é sempre seu pai. Ou porque eu confirmo, porque eu nego, mas você é sempre ele. Né? Então acho que passa muito por isso. Na negação você tem a confirmação. Eu só queria, estamos chegando a 8h52, tem alguns comentários aqui. Sebastiano Gonçalves, a primeira. Forel, perdeu. Playboy, perdeu. Dona Sebastiana tomou seu posto 001. Tem umas perguntas aqui. Luiz Carlos do Asper Sanha. Aloysio, você acha saudável? Você acha que a reeleição é saudável para o processo eleitoral? Pergunta complexa. Num sistema ideal, acho que não deveria haver reeleição, mas deveria ter mandato executivo mais longo. Né? A reeleição no Brasil foi plantada por Fernando Henrique Cardoso
foi muito denunciado como compra de voto no Congresso, talvez num protótipo do que foi depois o mensalão, né? E eu acho que não. Se eu pudesse, assim, se fosse, dependesse da minha vontade, eu preferia mandatos mais longos para o Executivo e sem reeleição, porque eu acho muito desigual a disputa com reeleição. O incumbente, isso é estatística mundial, quando pode, ele se reelege 75% das vezes. Então é muito desigual, né? Então eu pessoalmente acho que mandatos mais longos para o Executivo sem reeleição seria mais adequado. Tem aqui uma pergunta para o Edmundo. Maurício apareceu aqui. Vocês acham quanto à guerra da economia da Venezuela, independente das críticas necessárias ao governo Maduro? Cara, é o que o Nogueira falou no início do programa, o Maurício. As sanções, elas tendem a punir mais o povo do que os governos. Mas elas não deixam de ser uma resposta a determinados a cobranças de compromisso, né? E tanto elas importam também aos governos que o Acordo de Barbados foi para tentar driblar essas retaliações econômicas dos Estados Unidos à Venezuela. E no Acordo de Barbados, tira as restrições e vão ter eleições limpas e justas e transparentes. Nós tivemos. Tivemos esse simulacro que está aí, né? Então enfim. Luiz Carlos Duarte pensando de novo. A Luiz tem uma declaração de apoio de Lula Maduro, porque é um apoio claro, é um apoio à ditadura, ao extremismo, ao modo bolsonarista. Eu sinceramente, é aquela coisa, né? Muita gente compara Messi a Maradona por ser canhoto argentino, e 10 argentino, e ter ganho o Mundial. Eu, particularmente, acho que o Messi é um estilo muito mais próximo a Zico do que a Maradona. O estilo de jogo, o tipo de jogo, né? Você pode dizer, embora pareça que Maduro é de esquerda, eu não acho nenhum absurdo você dizer que o chavismo é muito mais próximo ao bolsonarismo do que o lulopetismo, no meu entender. Embora você, ideologicamente, você alinhe mais o chavismo ao lulopetismo, no meu entender, por isso que eu fiz a analogia de Messi, Maradona e Zico. O chavismo é muito mais próximo ao bolsonarismo do que o lulopetismo. Né? Felizmente o lulopetismo, que é uma vantagem para o lulopetismo. Né? Só que tem diferença. Um foi um coronel, o outro foi um capitão. A diferença está na patente. Hugo Chávez era coronel, Bolsonaro, tenente na ativa, passou a reserva como capitão. Luiz Carlos Duarte Peçanha, de novo. Sem Lula, o PT existirá? Ou serão ambos decantados ou irão para o fundo? É muito cedo para falar, Luiz Carlos, mas eu acho, sinceramente, que é um país pequeno, já fui parte do Brasil, mas eu acho, sinceramente, que a figura mais emblemática da esquerda sul-americana, que ascendeu o poder entre os anos 90 e 2000, não é Lula. Eu acho que é José Mujica. E ele não teve a menor dúvida de declarar. Quando fala em Maduro, estamos falando de um ditador. Acho que Boric pode ser esse caminho futuro, mas também precisa se provar, precisa se reeleger, precisa entregar resultado, o governo dele é muito contestado, né? Enfim. Mas eu acho assim que, sem sombra de dúvida, o PT se alinha a uma esquerda não democrática quando diz que o processo da Venezuela, com 13 mortos, é pacífico e democrático. Né? Aí tem pergunta para você também, Cláudio, e Elcimar, que você falou aí e tal. Obrigado, Elcimar. Pois eu queria fechar com a nota da Marina para ver que no meio de uma luz aí, no meio da escuridão, não é aquele trem que está vindo aí na contramão, né? Que assim, na contramão não, na contramão, você que tá na contramão. Ou a gente na contramão, né? De qualquer maneira vai dar ruim, Luiz. Não, mas se não treina do trem, você não pode achar que é o trem que tá na contramão, né? Você igual o cara que bebeu demais, você pegou a pista errada na contramão, o guarda parou e falou: seu guarda. A festa acabou, tá todo mundo voltando. Você igual a piada do baiano preso por
Essa piada aí, piada né? Pesada. Não, mas o baiano preso. Oh. O baiano foi preso por crime contra a fauna. Aí foi depois na Polícia Federal. Autoridade. Esse cargo não estava bem intencionado, não. Estava me seguindo a uma semana. Os dois bem devagar. Mas você fala assim... Brincadeira, vivos a Bahia, né? É onde começa o Brasil. Verdade. E onde é o Brasil definido. E sabe que eu penso sobre o PT e aliás, e Lula... entre aspas, descoberto, né? Sim, também. sim, entre aspas, descoberto. Eu gosto do entre aspas. Eu gosto. Porque a gente foi ensinado tudo errado, né? Então eu gosto do entre aspas quando você coloca ele. Essa coisa do PT e Lula, isso dá um programa igual a gente fala aqui, de série de Netflix. O PT até hoje se desentende aí no momento assim que a gente vê esse novo Lula 3, né? Completamente desalinhado do governo, talvez assim, completamente, ou pelo menos em alguns momentos críticos, desalinhado do governo. Mas o PT, se você for analisar, ele não conseguiu fazer um substituto de Lula até hoje. É uma coisa para se falar aqui uma semana de programa. Não tem o Haddad seria isso? Não sei. O Ministério da Economia projetou aí um primeiro começo, uma primeira cena para Haddad, mas agora as coisas já começam a mudar. Mas o assunto aqui é Venezuela. Para a gente fechar o programa, eu queria trazer aqui para vocês comentarem. Tem uma pergunta para Edmundo aqui que você falou, Luiz? Tem uma para Edmundo para você, Nogueira. Correto, Luiz. Os votos foram para Lula com a colisão da democracia. Luiz Carlos Duarte falando da Você achou aí? Por favor, a feliz declaração de Lula reflete uma posição nada democrática de Lula. Que a gente estava comentando aqui, né? Que ele perguntou mais cedo aqui, antes da gente comentar. Mas é isso aí, reflete e talvez, na minha visão, vá contra o que Lula foi eleito. Acho que não é exagero dizer que ele não foi eleito para poder dar declarações assim. Acho que é preciso entender o momento histórico que a gente está. E já são 9 horas, só para finalizar também a minha participação, eu queria só falar do que eu esqueci, do 247. Falar da Terceira Guerra Mundial do Lula com a imprensa. Eles estão falando que vai ser o Madurão. Eu vi uma pessoa falando lá, vou mensalão, petrolão, agora o Madurão, que a imprensa nacional vai usar isso para derrubar o Lula. É uma coisa tão fora da realidade que eu não consigo entender. A imprensa é taxada de lulista muitas vezes, né? Porque tentou trazer aquela questão do Bolsonaro e tal. Aí agora parece que não existiu o mensalão, parece que não existiu o petrolão, parece que não existe uma ditadura na Venezuela. E culpa-se a imprensa. Acho que o 247 queria que a gente chegasse. 247 que eu digo porque foi onde eu vi a fonte. Queria que a gente chegasse enquanto imprensa e falasse assim, não, olha só, vamos esquecer que houve mortes, vamos esquecer que as prisões, vamos esquecer que a ditadura na Venezuela existe e vamos concordar com tudo que o PT vai dizer. O papel da imprensa não é esse. O papel da democracia não é esse. Então é a imprensa demonizada por um grupo que se sente injustiçado porque acha que os fatos contradizem com sua vontade. O mundo é como a gente como é, não como a gente quer. O depoimento da Marina, ela diz aqui, fala de Marina diverge do discurso adotado pelo presidente Lula. Abre aspas, na minha opinião pessoal, eu não falo pelo governo, né? A Venezuela não se configura como uma democracia, muito pelo contrário, fecha aspas. Apesar de divergir da opinião de Lula, Marina dá uma refrescada aqui pelo governo. Assim, cara, eu que eu te falei mais cedo e vejo com essa possibilidade de toda essa crise, de todo esse momento, se é que pode aproveitar, e eu repito, não me arrisco a dizer se é em um momento bom, em uma oportunidade boa, mas é uma oportunidade de os líderes se posicionarem, se reafirmarem nas suas posições claras de democracia. É o momento para confirmar a democracia. Como é o momento, então, para jogar tudo de água abaixo daquilo que se vinha pregando e se vinha testando. Se vinha tentando. Porque se você ganha uma eleição sobre
sobre a possibilidade de um 8 de janeiro que aconteceu, né, prevendo aquilo, ou seja, você ganha uma eleição tentando combater aquele flerte com o golpe, com a ditadura dos bolsonaristas, como é que você faz o mesmo, né? Pratica o mesmo de forma, nem indireta, mas de forma direta, dando um apoio a uma ditadura dessa. O que você achou da fala da Marina, Aloysio, para fechar isso aqui? É um recado para o governo, é um posicionamento dela independente, mas que vai refletir? Você acha que isso repercute bem para o governo de alguma forma, ou isso não interfere em repercussão positiva para o governo? Eu acho que, como ela mesmo diz, a posição pessoal dela. E acho que a posição pessoal dela está alinhada com a esquerda democrática, né? De Boric, me deu um branco o nome dele, que eu falei dele várias vezes, do Uruguai, do Mujica. Enfim, é a esquerda democrática. A esquerda porque há uma esquerda que, infelizmente, viúva do Muro de Berlim, que crê que a democracia é só um adorno liberal, né? Que crê que princípios como não matar, não roubar, são só uma ética burguesa, né? Enfim, isso é muito complicado. A esquerda, no mundo, ao trocar a utopia da revolução pela utopia identitária, está muito perdida, está se perdendo, né? E no que é de benéfico nessa troca da utopia da revolução pelo identitarismo, está em você assumir a democracia como um valor intrínseco. Isso é negado. Isso é negado com essa posição do PT. Né? Eu também não acho que democracia, eu já falei aqui em outros programas, é um valor intrínseco à humanidade, é um valor intrínseco à nossa civilização greco-romano, judaico-cristão ocidental. Ela não é um valor intrínseco à China, não é um valor intrínseco à Índia, não é um valor intrínseco à civilização muçulmana, que são matrizes civilizacionais diferentes. Mas a nós, quando eu falo de Venezuela, de Brasil, de Estados Unidos, estou falando de Ocidente, é a mesma matriz, vem do mesmo lugar. Eu acho que isso é um valor, sim, a ser defendido. Entende? E, enfim, eu acho que o assunto como você gosta de falar, dá para fazer uma série de Netflix. Se eu tivesse que definir isso, o Edmundo usou o exemplo do Brasil 247, que não dá para levar a sério, assim como não dá para levar a sério o Brasil Paralelo, nem pelo lado e pelo outro. Eu acho que as manchetes mais sábias sobre isso vieram dos sensacionalistas. A primeira: atos das urnas venezuelanas estão sendo preparados por ex-diretores das lojas americanas. E a outra é: Lula não vê nada de normal na Venezuela porque o país já era uma ditadura há muito tempo. São as manchetes mais sensatas. Só ironia capaz de dar sensatez, né, nessa brincadeira de doido que é isso que está correndo na Venezuela. Perfeito. Sensacionalista que tem colocado assim, essa não é notícia sensacionalista, ele coloca a notícia real. Ele fala assim, não, mas não é sensacionalista, a gente não está falando ironia, não, essa é real. Que não dá para distinguir. Mas é verdadeiro, né? De fato é verdadeiro, é isso mesmo. Gente, são 9h07. Vamos fechar por aqui. Amanhã estaremos de volta às 7h. Agradecer a vocês por essa bancada hoje, esse debate, essa discussão, esse painel aqui para a gente entender um pouco sobre tudo que se reflete lá e cá, e vamos acompanhar. A gente vai seguir acompanhando o desenrolar se vai ter briga mesmo no ringue ou não, mas brincadeiras à parte, porque o presidente, né, autodeclarado reeleito, Maduro, aceitou a proposta do Elon Musk de fazer uma luta, mas não ficou claro que luta seria essa. Das palhaços, né? Aliás, ali a briga é boa para ver qual que é mais, né? 2 palhaços. 2. Gente, você ia comentar alguma coisa? Eu estava fechando aqui. Não, desculpa. Não, porque tem outro, isso aqui é outra coisa, dá outro programa também.
a morte do Ismail, um importante chefe do líder do Hamas, grupo extremista, terrorista, mas assim, o que me deixa intrigado é que há os comentaristas falam, os especialistas falam, né, no Oriente Médio, que isso pode promover uma escalada de guerra sem precedente. Sem precedente. E isso, assim, só para atualizar quem está nos acompanhando, porque teve outra morte também bem próximo, que foi no sul do Beirute, de um líder, de um importante comandante do Hezbollah. Do Hezbollah também. E aí, olha só, então você tem o Hamas, você tem o Hezbollah, que também já tem um potencial bélico também importante, e o que eu queria concluir meu raciocínio, e aí fica essa coisa assim, preocupante. A morte do líder, esse importante líder do Hamas, foi dentro do Irã. E o Ayatollah iraniano já falou, vai ter forra, vai ter vingança. Até onde o Iraque vai com essa... Ou o Iraque, até onde Israel vai com essa desproporção também. E, enfim, vai ter punição severa, que o Ayatollah falou, do Irã. Irã é bem... A potência bélica do Irã é maior do que a de Israel. E juntando com o Hezbollah e com o Hamas... Não é? Não. Nem em aviões? Não. Do Irã? Não há... Nem a Turquia, que é o país militarmente mais poderoso do Islã, se é equiparável a Israel. Nem a Turquia, estou falando do mais poderoso belicamente. A nuclear, né? Não, e além disso, em profissionalismo de Forças Armadas, em quantitativo, no número de tropa. E treinamento e quantitativo Mossad, é muito. Não, Mossad é serviço secreto. Estou falando Mossad no exército regular mesmo. Apoiado pelos Estados Unidos. Não há Força Armada. A única que seria comparável, eu cometi um equívoco, peço perdão. A Turquia é o maior em forças regulares, mas o único comparável por ter arsenal nuclear também seria o Paquistão. O Paquistão talvez fosse comparável a Israel, mas certamente Irã não. Irã não. Agora, uma guerra que conflagrasse Hezbollah e Irã, só o Hezbollah, o Líbano está no noroeste de Israel. O Hezbollah, que é uma facção xiita do Líbano apoiada pelo Irã, é capaz de botar prédio abaixo em Haifa e em Tel Aviv. Sim. É isso. É isso que estamos falando. Como o Israel pode varrer o Líbano também. Então estamos falando de uma guerra, uma conflagração e outra coisa, nesse ataque morreram acho que 12 crianças nesse ataque, foi um campo de futebol de Israel, que foi retaliação ao ataque do Hezbollah, né, no final de semana, né? Tem esse condão de, se o Hezbollah entrar na guerra, a gente pode ver a cena que a gente viu no Trade Center dentro de Tel Aviv, um prédio vindo abaixo. Sim. Israel não assumiu a morte do líder, do Hamas. Ele não assumiu. Mas falou que tomou atitudes pesadas. Cá para né? nós, não sou favorável. É líder do Hamas, pode ser líder do que for, pode ser líder do partido nazista. Eu não sou favorável à pena de morte de ninguém. Acho que ninguém merece ser executado por ter uma posição política mais absurda que possa ser. Tem que ser julgado, condenado, sim, mas eu sou contra a pena capital. Ele é inimigo, ele é terrorista, eu vou matar ele, como fizeram com o Bin Laden. Acho que, inclusive, seria muito mais didático em ter um Bin Laden preso do que o Bin Laden morto por forças especiais dentro do Paquistão, no caso, né? Enfim. Torcer para não acontecer essa escalada aí, sinceramente. Torcer. Agora a gente não precisa ir muito longe, não, a gente está com problema aqui do lado. Já tem, tem problema bem próximo a gente. Aloysio, bom dia, obrigado por hoje e até amanhã. Valeu. Obrigado, Nogueira, agradeço Edmundo, Beto, Nanda, os ouvintes, telespectadores.
Muito complicado isso, né? Muito complicado isso, mas eu acho assim que sirva para exemplo da Venezuela, que sirva para decantar quem é democrata e quem não é. A questão a Venezuela nem é de esquerda e direita, é quem tem compromisso com democracia e quem não tem. E sinceramente, quem não tem, e estamos a 66 dias da urna de 6 de outubro, quem não tem, não merece um voto no sistema dentro da democracia. Quer seja de direita, quer seja de esquerda. Um voto sequer. Perfeito. Valeu, Luiz, obrigado. Edmundo, obrigado por hoje também. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Nogueira, Beto, Aloysio, os ouvintes. Acho que o Aloysio finalizou muito bem. A democracia liberal, que a gente tem como princípio, não merece que dê nenhum voto a uma pessoa, tanto de direita quanto de esquerda, que faça decisões antidemocráticas nesse nível, né? Então, a eleição municipal está aí, ela também é um balizador e também deve ser importante para a gente traçar essas linhas democráticas para a gente mesmo enquanto eleitor. Obrigado, bom dia a todos. Valeu. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, amanhã de volta às 7 da manhã com mais uma edição no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar com o apoio de Radmed. Continue ligado, continue na Folha FM.